Boa tarde, galera. Boa tarde a todos aí. Eu estou fazendo esse videozinho para até uma forma de um treinamento, né, para passar o tempo. E eu vou falar aqui a respeito de uma palavra que eu ouvi uma vez, uma mensagem, né, de um pastor nosso, que dizia sobre a conjunção enquanto, que é usada na Bíblia em diversos trechos da Bíblia. E achei muito interessante. E ela começa com Gênesis 18:16. Depois você vai lá e dá uma olhadinha com calma, vai anotando aí, que é para não prolongar muito. O telefone aqui é da Vera entrando aí, essa livezinha. Alô, Vera, tudo bem? Vamos lá. Então, Gênesis 18:16 é a história sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que era. Uma cidade totalmente perdida no pecado, as pessoas não tinham respeito, não tinham nada, então Deus resolveu terminar com aquela cidade. E mandou 3 anjos, quando os anjos estavam indo, passaram por Abraão, estava lá na porta da sua tenda, né? Estava sentado, ia estar dando uma descansada, e os anjos foram lá e teve aquela negociação toda a respeito da cidade, mas os anjos foram determinados a acabar com a cidade a mão de Deus. E enquanto eles iam, a palavra diz, né? Enquanto os anjos iam para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Interessante essa passagem. Que lá a cidade está um pandemônio danado, está aquele ninguém é de ninguém, uma coisa de louco. E eles iam sofrer e Abraão estava lá intercedendo enquanto os anjos iam. Então esse é o primeiro que acontece. O segundo vem em Gênesis 28. Gênesis 28 é aquela situação de Isaac e Jacó. O Isaac manda Jacó ralar, né? Sair dali, que tinha aquele problema todo com o irmão. Aqui, né? A história toda que também você conhece. Vai lá em Gênesis 28 que você vai entender. E na caminhada de Jacó, ele vai, tem uma hora que ele descansa, muito cansado. Ele deita até sobre uma pedra. E nisso ele sonha, né? O sonho dele tinha uma escada que ia até o céu, aquele negócio todo. E a palavra diz assim: enquanto Jacó dormia, sonhou com a escada. E Deus dizia que daria aquela terra a ele e a sua descendência. Entendeu? Enquanto ele dormia, Deus mandou aquela mensagem, aquela visão para ele. E mais na frente todos sabem como é que foi cumprida, né? Vamos lá, agora vamos para Êxodo 2. Êxodo 2. Foi a história de Moisés, né? Que Moisés tinha nascido, mas estava aquele processo todo, eles querendo pegar as crianças, né? E Joquebede, a mãe dele, conseguiu ficar guardado lá até 3 meses, mas as pessoas iam descobrir. Então ela teve a ideia, fizeram aquele barquinho e pediu para Miriam, a irmã mais velha de Moisés, colocaram lá no rio, né? No rio Nilo, e a irmã foi acompanhando. E na palavra diz: enquanto o barquinho seguia o Nilo, Miriam foi ali acompanhando até chegar aonde chegou, que todo mundo sabe a história, não precisa estar contando aqui, né? Então é o processo do enquanto, né? Miriam foi acompanhando até ele ficar em boas mãos, e dali a história de Moisés foi para cima. Isaías 55:6 diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto é tempo. Gente, nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto nós temos força, enquanto Deus nos dá esse poder de poder buscá-lo, entendeu? Que é para a gente poder propagar a mensagem dele. Então, enquanto é tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a palavra é bem clara nesse ponto. E depois vamos para Ageu 1:3, que diz a palavra assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino trato e acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Que é bem claro, enquanto a minha casa continua. Então a casa de Deus estava sendo destruída, trocada por mansões, por castelos, por aquilo tudo, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a igreja seja você, dentro do teu coração. Por isso ele diz: enquanto a minha casa continua destruída, que ninguém estava entendendo. Aqueles fariseus, aqueles hipócritas todos com aquelas funções, e não entendiam o que queria dizer a palavra. Agora nós vamos aos enquantos de Jesus.
Vamos pular lá para João 9,4. Vai anotando aí, hein? Trabalhai enquanto é dia, que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele quer se referir enquanto é dia, enquanto nós temos força, enquanto nós temos visão, enquanto nós podemos buscar a Deus. E por isso nós temos que trabalhar nesse momento. Quando chega de noite, é uma referência. A noite aqui praticamente é a morte. Que depois que de noite que você morre, você não vai poder fazer mais nada. Aí você só vai, sabe, passar para o lado de lá, e isso não é bom. Então você tem que procurar enquanto é dia. Agora vamos para Lucas 17:11. É aquela história que Jesus, passando lá de Samaria, indo para Galiléia, né? E encontrou com os 10 leprosos. E teve aquele pedido, aquela conversa toda, e Jesus falou para eles, né? Foi bem claro, ó, vão e apresentem aos seus sacerdotes. Eles não entenderam nada, porque eles ainda estavam leprosos, mas no caminho a palavra diz, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Olha que interessante. Só deles confiarem na palavra de Jesus, mesmo não tendo sido curados no momento, eles foram andando e no caminho eles foram sendo curados. Eles obedeceram a Deus, e você tem que obedecer. Quando Jesus falar contigo, obedeça. Obedece, né? Desculpa até o... Mas que o negócio vai dar certo. E depois agora vem Mateus 25. É a história dos talentos, né? Que Deus deu para uns tanto, para outros tanto, para outros tanto, e mandou que eles fossem. E a palavra diz assim, ó, negociai enquanto eu viajo. E quando ele voltou, aquele lance todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e teve um que tinha ficou com medo e escondeu. Ficou com medo de perder aquele que ele tinha e não tentou negociar, não tentou fazer nada. Então você não deve fazer isso com o talento que Deus te deu, você tem que usar, você tem que aumentar, você tem que crescer. Se ele te deu esse dom, você tem que correr atrás, você tem que botar para fora. Você não pode ficar com ele preso e esconder, guardado para você. Entendeu? Então, foi esse. Agora vamos de onde saiu essa ideia. Atos 12:5. Pedro foi preso já, quer dizer, Herodes já tinha matado, né, Tiago, e foi um sucesso a morte de Tiago, né, que todo mundo... E ele resolveu prender Pedro, né? E... Era a semana da festa dos pães ázimos, né? Então ele falou, não, vou prender. No final da festa eu mato Pedro também, que vai ser show de bola. E ele já era cabreiro com Pedro desde a outra prisão, né? Que aconteceu aquilo tudo, vocês sabem como. E agora ele prendeu, foi ali numa delegacia, foi num presídio de segurança máxima. Tinha guarda pra caramba, tudo lá, ele é algemado, aquele negócio todo. E enquanto, aí a palavra diz... Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. E aconteceu o que aconteceu. Os anjos foram lá, tiraram eles de dentro da cadeia, levaram até lá fora, depois falaram, agora vai lá, procura a rapaziada que está toda junta lá orando. Chegando lá, a menina falou, olha, Pedro está aí. Não, como é que pode? Pedro não pode ser que ele está preso. Não, mas aí dá para você ver. Enquanto ele estava lá, a rapaziada orando, a oração deles fez efeito, entendeu? Então nós temos que orar, eles oraram porque Pedro era o líder da igreja, e nós temos que orar pelos nossos líderes. A gente pensa que só eles que têm que olhar por nós, só eles que têm que ver nossos problemas, e eles também têm problemas, eles são seres humanos. Então nós temos que orar pelos nossos líderes. E agora, nos últimos dias, Jesus reuniu os discípulos e disse, todo o poder é dado a mim. Então, ide e ensinai nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso enquanto ele não volta. Pois não existe e nem existirá em tempo algum alguém que nos leve à salvação a não ser Jesus Cristo. Que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, essa é a mensagem que eu tinha para dar, falando sobre os encontros da Bíblia, né? E eu fiz até uma musicazinha, não sei se vai dar tempo, porque já está para acabar aí o vídeo, mas a música dizia assim, o mundo hoje em dia está mudado, enquanto ele não volta, quero estar bem preparado, fazendo tudo que lhe apraz.
Mas sem o verdadeiro amor no peito, que nos conduz a ser direito, nada disso tem valor. Por isso eu digo que só vai ter jeito quando Jesus for aceito dentro do teu coração. A paz que excede todo entendimento vai trazer para um novo tempo a verdadeira salvação. E a fé que vem de ouvir tua palavra, que nos livra e nos guarda para quando o meu Jesus voltar. Enquanto ele não vem, para quando o meu Jesus voltar, para quando o meu Jesus voltar. Um beijo, gente. Fica com Deus. Desculpe a brincadeira.